Hoje, retorno depois de um período de descanso, e louvo a Deus por estarmos aqui reunidos como família que somos, como igreja que somos. Nós, como conselho da igreja, nós iniciamos o ano com um novo tema, que é o Novo de Deus. Na escola bíblica dominical, iniciamos também um período de reflexão e de estudos sobre a preparação, o ensinamento de fé, que é a classe catecúmenos, que aliás é uma classe que não é apenas para quem quer ser membro da igreja, mas para todos aqueles e aquelas que querem saber mais a respeito da nossa igreja, ou até mesmo fazer uma reciclagem, uma atualização dos ensinamentos. Após isso, temos a oportunidade de refletir sobre a Bíblia. Muitos, quando preenchem aquele formulário de visitante, colocam que querem estudar a Bíblia. E para nós, então, foi um desafio escolher esse tema para lecionar na escola bíblica. Mas algo antecede essa preparação, algo antecede a leitura da palavra. E é sobre isso que nós vamos conversar nessa noite. A leitura bíblica que vai nortear a nossa palavra nessa noite é em Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 6. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus, vamos assim fazer essa leitura. Versículo 6, versículo 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Essas são as palavras do Senhor para a nossa reflexão. O que antecede antes, então, da leitura da palavra, antes de meditarmos sobre o que o Senhor quer para as nossas vidas. E no meu início esqueci de comentar que no boletim também tem o plano de leitura bíblica diário, ou seja, todos os dias você terá a oportunidade de ter um versículo ou alguns versículos da palavra de Deus. Nós devemos orar. Vou repetir: antes de fazermos a leitura da palavra de Deus, nós devemos orar. E por que nós oramos? Por quais motivos você tem orado nos últimos dias? Aliás, temos orado nos últimos dias? Temos pedido a direção de Deus? Aqueles que não acreditam em Deus dizem que este ato é um ato totalmente irracional, porque eles não acreditam em Deus, e logo não existem evidências científicas que exista alguém do outro lado ouvindo a nossa oração. E até mesmo numa perspectiva de alguns, ouvimos até mesmo o seguinte: olha, se antes que a palavra que nós temos em nosso entendimento possa sair pela nossa boca, e usam o Salmo 139 para basear a sua teoria, Deus já sabe. E porque Deus já sabe, não precisamos orar, porque Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E aí não precisa orar. Pois é. Será que com tantos assuntos relevantes
Deus iria perder o seu tempo ouvindo a sua súplica, a sua oração, com tanta gente sofrendo no meio em guerras, e aí vem você com pedidos simples. Deus iria ouvir a sua oração, que num grau de importância seria irrelevante a tantos outros pedidos? E aí perguntamos então, será que realmente precisamos orar? Esses pensamentos talvez podem justificar a nossa omissão na prática da oração. Talvez pode ser confortável dizer essas coisas e por isso você não ora. Às vezes as pessoas pensam que nós que somos cristãos temos uma vida boa, que não temos problemas. Já ouvi você, é fácil você dizer essas coisas porque você não vive aquilo que eu vivo. Mas esse argumento também não é verdadeiro, porque não é pelo fato de sermos cristãos ou não que não teremos problemas, que não teremos lutas, que não teremos adversidades em nossas vidas. Paulo, o autor dessa carta, da qual nós lemos esses versos, ele quando escreve este texto, você imagina que ele está aonde? Será que ele está num local com ar-condicionado? Será que ele está num clube com uma piscina bonita assim, com uma vista bacana, na praia, num resort? Será que o cenário que Paulo estava olhando era de conforto? Será que ele estava num churrasco? Paulo, ele estava preso. Quando ele escreve o texto que nós acabamos de ler, ele estava preso. E é a prisão do qual Paulo estava passando naquele momento. Não é uma prisão porque fez algo ruim, porque cometeu uma infração. Ele não roubou, ele não matou. Ele simplesmente estava sendo perseguido e preso foi, porque ele anunciava as palavras do Senhor, porque ele acreditava naquilo, no que ele tinha vivenciado com a sua vida e fé com Jesus Cristo. Estava agora compartilhando com outras pessoas acerca do reino de Deus, e por isso ele estava preso. Mas Paulo, ele tinha um grande amor. Paulo, ele tinha um grande carinho com a igreja do Senhor Jesus Cristo, e especificamente ao povo, aos filipenses, a quem ele está então fazendo a essa carta, as adversidades que ele passava, não fez perder vontade de escrever e de se comunicar com aquele povo. Vou repetir: pelo fato de ele estar preso, ele não ficou desanimado, sem vontade de escrever para aquela igreja. E nós vamos conversar então nos próximos domingos sobre a oração, sobre a importância de termos uma prática de oração em nossas vidas. Já orou hoje? Então ora, vai ser importante colocar em prática aquilo que nós vamos conversar. Eu estava conversando e tentando desmistificar um pouco no início da minha fala na classe
de preparação de novos membros, que é um grande argumento que se usa hoje, é: eu não sei orar. Você pode talvez ter vergonha, mas orar é uma prática de uma conversa com Deus, uma intimidade sua com o Senhor. Todos nós sabemos orar. Todos nós podemos ter vergonha de orar em público, mas a oração, na verdade, é uma conversa com Deus. Você fala com Deus aquilo o que você tem no seu coração, e Ele vai ouvir o seu clamor. No texto que nós lemos hoje, Paulo ele fala sobre uma inquietação, tudo aquilo que pode tirar a sua paz. Lembrando que ele estava preso. Certamente ele não tinha muita paz onde ele estava escrevendo. Ele estava escrevendo para um povo de coisas que poderiam tirar a paz. E todos nós temos também as nossas preocupações. E o remedinho que nós temos que tomar para as nossas preocupações é a oração. E existem 3 motivos pelos quais nós, que somos da Igreja Presbiteriana Independente do Sacomã, devemos guardar em nosso coração, guardar em nossa mente, porque temos que orar. E o primeiro motivo é porque a oração, ela proporciona o novo de Deus. Amém? Olha o tema entrando no... A oração proporciona o novo de Deus. Através da nossa oração, somos renovados para vivermos o novo de Deus, a nossa confiança no Senhor, porque Ele é fiel para conosco. E quando lançamos as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas dores, as nossas inseguranças, depositamos em Deus, que cuida de nós. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, quando temos uma vida de oração, nós nos submetemos a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas naturalmente vão ser acrescentadas. E se para cada dia basta o seu próprio mal, nós temos que estar ligados com o Pai, nós temos que estar conectados com Deus, não nos preocupando com o futuro, mas temos que nos concentrar que Deus é o nosso provedor, Deus é o nosso sustentador dos nossos dias, e por isso temos que ser tementes a Deus. Em 1 Pedro 5,7, devemos lançar fora toda a ansiedade, todos os medos, todas as dores, todas as tristezas, toda a insegurança, porque Deus cuida de nós. Amém? Deus cuida de você. E quando nós oramos, nós temos as nossas convicções de fé renovadas. Quando oramos, temos a certeza de que Deus é o nosso protetor. Amém? Se a oração ela proporciona o novo de Deus, a oração ela também nos proporciona a paz. Esse é o segundo tópico da noite de hoje: o novo de Deus e a paz. Meio repetitivo, nós cantamos Shalom Adonai, que é a paz que excede todo o entendimento. Não é uma paz passageira, não é uma paz incompleta, não é uma paz que preenche a sua vida num determinado momento, num determinado espaço de tempo, mas é uma paz que preenche a nossa vida em nossa totalidade. No Antigo Testamento, Jonas, quando entra dentro daquele grande peixe, ele tinha um chamado.
ele tinha uma escolha a fazer pelo seu chamado. Ele foi chamado por Deus para fazer a missão em uma determinada região, e ele não vai, ele não obedece a Deus, ele desobedece a vontade de Deus, ele vai para uma outra direção, e por isso ele está dentro desse peixe. Mas sabe o que ele faz dentro deste grande peixe? Ele poderia falar assim, né? Agora eu vou morrer. Vou levantar as mãos para cima e vou esperar Deus puxar, né? Não, ele orou. Mesmo estando fazendo tudo errado, tendo desobedecido à vontade de Deus, indo para um caminho oposto, tendo feito a sua vontade em prioridade do que ter a vontade de Deus em primeiro lugar na sua vida, quando ele estava no momento dentro do grande peixe, ele orou. Ele se curvou ao Senhor e pediu perdão. E ele, naquele momento, por mais que Deus não o livrasse dali, por mais que ele morresse, ele teve paz no seu coração, porque ele reconheceu o seu erro e pediu perdão para Deus. Mas Deus é gracioso, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, e Ele não pensa da forma como nós pensamos. Ele não é rancoroso em dizer: agora que você não cumpriu, está vendo? Vai morrer dentro do peixe. Deus, Ele proporciona para Jonas uma segunda chance. Gosto da frase do reformador Martinho Lutero, que diz: muitas vezes fui levado à oração pela irresistível convicção de que este era o lugar para onde eu poderia ir. A oração é o lugar onde Deus proporcionou para Jonas, que naquele momento consegue, no meio de uma situação constrangedora, no meio de uma situação calamitosa, no meio de uma situação trágica, ele conseguiu ter paz, porque na oração ele conseguiu sentir a presença de Deus. Colossenses capítulo de número 3, versículo 15, nós temos que nos alegrar com a paz e a oração. É o encontro do finito, porque nós um dia morreremos. Somos finitos, mas na oração, nós que somos finitos, nos conectamos com aquele que é infinito. É algo sobrenatural, e por isso a ciência tem dificuldade de explicar. Só entende quem sente paz, só entende a prática da oração quem encontra este lugar. Um cântico também muito conhecido pela igreja, que fala: essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, mesmo que todos nós passemos por lutas, temos a paz, mesmo que todos estejam contra você, não esqueça que na oração, este lugar secreto proporcionado por Deus, você terá paz. E a terceira lição e última dessa noite, que podemos extrair da oração, é que a oração, ela nos envia, ela proporciona o novo de Deus, ela nos dá paz, mas ela nos envia para realizarmos a missão de Deus. Somos impulsionados na oração para fora,
Assim como Jonas, ele foi expelido para aquele grande peixe, também somos ejetados, fortalecidos por esse Deus para encarar os desafios que o mundo proporciona para nós. Quando eu falo mundo, eu falo no mundo em que estamos. Quando eu falo mundo, eu falo da realidade presente dos nossos dias. Somos fortalecidos para fazer o que Deus quer que nós façamos. Somos fortalecidos para fazer o novo de Deus, para viver o novo de Deus. E Jonas não só conseguiu sair daquele momento, daquela situação de dor, de insegurança, de medo, como ele voltou e cumpriu, e foi cumprir a vontade de Deus. Aquilo que lá atrás Deus tinha orientado ele com as instruções que deveria ser feita, Jonas foi agora cumprir aquilo que de fato Deus ordenou ele a fazer. E essa é a resposta das nossas orações, a nossa obediência à vontade de Deus. A oração proporciona para nós sermos obedientes pela palavra de Deus. A oração nos fortalece porque temos a graça do Senhor que nos alcança. Ela nos ajuda ante a dificuldade das nossas vidas. Em Hebreus 4, a graça nos harmoniza em sermos amparados na hora certa, no tempo certo e na maneira certa de fazermos a vontade de Deus. Igreja, não tenho dúvidas que tudo que acontece nas nossas vidas é a permissão de Deus para o nosso amadurecimento, para o nosso bem. Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus. E se somos certos dessa afirmação, temos a paz que transforma as nossas aflições. Teremos tranquilidade dentro de nós, teremos segurança de que Jesus está perto e de que o amor de Deus está ativo em nossas vidas. E nós temos que colocar as nossas lutas, temos que colocar as nossas dificuldades na mão de Deus. Quais são as aflições? Quais são os seus medos? O que lhe proporciona insegurança nos nossos dias? Ou então, o que lhe proporciona hoje a falta de vontade de louvar, de cantar, de tocar, de aprender um instrumento, de se esforçar para cantar ou para ensinar? Qual que é o dom que Deus colocou em suas mãos e você tem negligenciado, deixado de fazer? Porque falta paz no seu coração, porque falta aquilo que é mais importante para executarmos o chamado de Deus. O que tem te impedido? O que tem segurado você? Não se esqueça que a oração, a súplica, a ação de graça trará novamente a paz de Deus, que guarda o nosso caminhar. E novamente, com a prática da oração, teremos a paz, segurança no Senhor. E por isso, devemos orar. Ore, é importante. A oração tem que ser uma rotina sincera do cristão. A oração tem que ser um recurso de sinceridade no nosso coração. A oração não é apenas aquele momento litúrgico.
mas é uma intimidade com Deus. Que possamos buscar este lugar de oração em nossas vidas. Amém.